Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Gente, eu estava aqui, enquanto eu vou abrindo aqui, meu coração estava transbordando, né? Eu não sei na tua vida, mas para mim, essa manhã foi muito especial. A gente ficou um mês fora e faz tanta diferença, né? Quando a gente volta, a gente se sente... Ai, como eu estava sentindo falta desse povo maravilhoso, dessa igreja maravilhosa. E é tão lindo ver o que Deus faz, é tão maravilhoso ver o que Deus faz, né? Talvez hoje você tenha participado do louvor e pensado assim, nossa, que bênção, né? Que gente que toca bem, que pessoas que cantam bem, né? E eu quero dizer para você que... quem estava aqui desde o comecinho? Levanta a mão. Quem estava aqui desde o início? Você acha que está assim... muito diferente? O que você sente? Assim, que melhorou muito, que está um louvor muito mais abençoado? Você sente isso? Sente? E você acha que isso assim é técnica, é o conhecimento? O que você acha que é isso? Gente, isso é Deus. Isso não tem a ver com técnica, com competência, porque eles são músicos competentes desde o início. Amém? Mas tem a ver com algo que Deus está fazendo no nosso meio. E cada vez mais a gente vê, né, o Senhor usando e tendo a liberdade para falar com a gente. E nós, como igreja, estamos respondendo. Eu acho que você precisa entender isso também. Que você, como filho, como discípulo, você tem entendido o que é o lugar de ser adorador. Amém? Você tem entendido o que é esse lugar de estar realmente na presença de Deus, adorando. E isso faz toda a diferença para que eles também possam ser usados. Amém? Então é algo... fundamental, essa demanda que nós apresentamos, o coração rendido, um coração que se dispõe, e nós temos crescido nisso como igreja, amém? Nós temos aprendido a adorar, nós temos aprendido o que é esse lugar de adoração, o que é esse lugar de contemplação, nós temos crescido nisso, e isso não tem a ver com o grupo que está aqui só, que é um grupo especial, abençoado, consagrado a Deus, que entende cada vez mais o seu papel como ministros. Porém, também você é um ministro, amém? Você é um ministro de Deus, você está aqui como um ministro. E você está nesse lugar para entregar a sua adoração e ministrar o coração de Deus, amém? Dito isso, eu quero te dizer, que horas que o culto começa, gente? A hora que começa a pregação? Não. O nosso culto começa às 9h30 ali, quando a gente está na salinha orando. Para quem quiser, você está convidado a participar do nosso tempo de intercessão. Não é um tempo só para os líderes, né? A gente, claro, que se organiza entre nós para estarmos ali, mas é um tempo para você que está aqui, que consegue chegar mais cedo, para interceder e orar por esse momento que nós estamos tendo agora. Amém? Então você está convidado, e o nosso culto começa ali, para uns começa bem mais cedo, né? Mas o nosso começa ali às 9h30, e depois nós entramos aqui para adorarmos juntos às 10 horas da manhã. Então,
esse é o nosso início como congregação às 10 horas da manhã e você está convidado para estar aqui pontualmente às 10 horas da manhã. Amém? E começarmos a juntos adorarmos o Senhor. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui quer viver uma vida que valha a pena? Amém? Então hoje eu quero falar sobre viver uma vida que vale a pena. Como que a gente pode viver uma vida que vale a pena? Eu quero falar algumas coisas para você que Deus colocou no meu coração. Essa palavra é uma palavra muito simples, mas eu creio que o Senhor quer se mover nesse lugar nessa manhã. A gente tem ouvido isso, Deus tem confirmado, e eu quero hoje falar um pouquinho sobre viver uma vida que vale a pena ser vivida. Como a gente vive essa vida? Então eu quero começar com você em Gênesis 1:28. A palavra de Deus diz assim para a gente: Deus, quando criou o homem, os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, quando Deus criou o homem, ele deixou esse mandamento. Ele falou: olha, sejam férteis, multipliquem-se, reproduzam-se, subjuguem a terra e dominem-na. Amém? E eu quero começar dizendo para você, o título dessa palavra é Mostra-me teus frutos. Então hoje, eu creio que uma vida que vale a pena é uma vida, segundo a palavra de Deus, que dá frutos. Amém? Você crê nisso? E a Bíblia nos ensina que nós devemos frutificar. É um princípio dar frutos. O Senhor, quando criou então a terra, falou ao homem: frutifique, multiplique, reproduza-se, subjugue a terra, domine-a. Amém? E para mim aqui é muito claro que o plano de Deus não estava falando só de uma coisa natural. Deus não estava falando para o homem: vai lá, planta uma vinha, faz ela crescer, faz ela dar uvas e tal e tal. Não. Deus estava falando sobre a nossa vida espiritual também. Ele estava falando sobre uma frutificação e uma fertilidade que nós precisaríamos ter, que o homem precisaria ter em todas as áreas da sua vida. Amém? E havia uma condição ali no jardim, que primeiro ela era plena, primeiro ela era perfeita, primeiro ela não tinha, no início, quando Deus criou o homem, era tudo perfeito e maravilhoso. E havia satisfação, e havia relacionamento, havia intimidade. E esse foi o projeto inicial de Deus. Amém? Mas, como a gente conhece a história, o pecado entrou na humanidade através de Adão. Quero dizer isso, que foi através de Adão. O pecado entrou. Apesar das pessoas ficarem colocando a culpa, na mulher, e ele fez isso. Mas, o pecado entrou através da vida de Adão. Então, o pecado entrou, estou brincando, a gente sabe que entrou na humanidade como um todo. E Jesus... Vamos deixar claro aqui, Foram os dois, vamos deixar claro. E então, o pecado entrou. Mas, Jesus resgatou o plano original, aleluia, a redenção, nós fomos redimidos, e para nós que conhecemos Jesus, começou tudo de novo, amém? Nós somos reconciliados, nós somos resgatados, nós somos restaurados para frutificarmos. Então, Jesus foi lá, pegou, se fez vergonha por nós, se fez pecado por nós, um homem puro, sem nenhum pecado, ele se colocou no nosso lugar como pecador, recebeu a nossa culpa, recebeu a nossa condenação, recebeu o nosso castigo, e por ele nós fomos perdoados. Porque ele pagou o preço e ele se fez preço, nós fomos perdoados. Então, fomos restaurados.
Amém? E essa é a obra mais maravilhosa que poderia existir, e é a obra que você, se você não é, você deveria ser grato todos os dias da sua vida. Quando você acorda, você deveria agradecer a Deus por essa, só por isso, né? Entre aspas, só por isso, porque você foi reconciliado com Deus. Amém? Você foi reconciliado. Você pode ter relacionamento com Deus, porque Jesus permitiu isso através do sacrifício dele. Ele foi obediente até o fim. Amém? E nós, então, voltamos a essa condição original. Somos, então, resgatados. E eu quero falar para vocês de uma figura que a palavra de Deus utiliza para nos representar, que é a árvore. A gente está falando de fruto, né? Então eu quero usar o exemplo da árvore, porque Deus usa a palavra de Deus, né? Deus usa esse exemplo na sua palavra para falar da gente. Ele usa a árvore como uma figura do homem. E eu quero ler então Mateus 7:17, de 17 a 20. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Aleluia! Então, a palavra de Deus está falando aqui de mim e de você. Está falando que nós somos como uma árvore e que nós devemos frutificar e dar bons frutos. E aqueles que dão bons frutos permanecem nele. Nós falamos sobre permanecer hoje, cantamos isso hoje. E aqueles que não dão bons frutos serão cortados fora. Uau, é uma palavra forte para nós, né? É uma palavra que nos chama muita atenção. E eu quero perguntar para você: você tem sido uma boa árvore? Sua vida tem sido frutífera? Eu sei que você está pensando um monte de coisas aí quando eu falo isso, tá? Talvez eu não vou chegar no ponto que você está pensando. Porque a nossa mente está condicionada a pensar em frutos de uma forma, mas eu quero te ensinar hoje a pensar de uma outra forma. Então, eu quero de novo te perguntar: você tem sido uma boa árvore? Sua vida tem sido frutífera? Façamos uma pausa aqui e pensemos. Tá. Mas quando a Bíblia fala de fruto, do que a Bíblia está falando? Vamos lá. Quando Jesus está falando lá, quando Deus criou o homem, falou seja frutífero. Quando Jesus fala para você, conta essa aqui, dá esse exemplo aqui da árvore, fala dos frutos, de sermos cortados, lançados ao fogo. A árvore que não dá bons frutos vai ser lançada ao fogo. Eu quero te perguntar, o que é ser frutífero para Deus? O que é ser frutífero para Deus? E eu já sei no que você está pensando, porque é uma coisa que eu também penso, muitas vezes. Eu já sei. Ser frutífero para Deus é fazer muitas coisas para Ele. É isso? É trabalhar muito na igreja, se envolver em todos os ministérios possíveis. É servir de segunda a segunda. Isso é ser frutífero? A gente pensa que sim, muitas vezes, né? A gente pensa que ser frutífero... E, gente, é muito honrado, o ministério é muito honrado. E o ministério, o serviço para Deus, agrada a Deus se ele é feito com o coração correto. O serviço, eu não estou aqui de forma alguma falando, e eu louvo a Deus pela sua vida que serve, que chega cedo, que tem compromisso. Glória a Deus por isso. E Jesus precisa de você. Ele precisa sim que você se envolva, que você se engaje. Mas não é disso que a palavra de Deus está falando aqui. Não é isso que Jesus nos ensina.
Não é desse fruto que Jesus está falando na palavra dele. E eu quero ler uma passagem para você agora, para você pensar sobre isso, onde nessa passagem a gente tem pessoas que faziam muitas coisas para Deus, coisas incríveis no nome dele. Vamos lá, em Mateus 7, 21 a 23. Jesus dizendo assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vocês que praticam o mal. Olha o que Jesus está falando para essas pessoas aqui. Que além dele não conhecer essas pessoas estavam praticando o mal quando estavam expulsando demônios e profetizando. O que será que Jesus está dizendo? O que será que Jesus está dizendo? Aqui o texto fala que muitos estavam trabalhando para ele, mas não estavam fazendo a sua vontade. Não eram reconhecidos por ele e ainda por cima eram considerados maus. E agora, gente, como é que a gente fica com isso? Como é que nós ficamos, né? Do que Jesus está falando aqui? Aparentemente, esses homens eram muito frutíferos. Se você olhasse para essas pessoas, você ia pensar: meu Deus, quantas coisas fez para Jesus. Quantas pessoas, né, foram libertas. Amém, né? É verdade. Mas aqui a gente está falando das pessoas e não daquilo que Jesus faz, né? Mas tinha algo muito errado e pode ter algo muito errado com a gente. E eu quero chamar a tua atenção nessa manhã sobre isso. Pode ter algo muito errado conosco. Sabe de uma coisa? A gente ficou lá, eu fiquei 2 meses, né? 2 meses fora. E é um contraste muito grande a vida na Itália e a vida no Brasil. A vida na Itália, ela é uma vida, vou tentar usar uma palavra assim, ela é meio engessada, né? Aqui a gente, enfim, tem uma série de comodidades, coisas maravilhosas, coisas boas, mas ela é uma vida que o ritmo dela, ela é um ritmo diferente, né? Ela tem um ritmo, a gente percebe isso quando a gente volta para o Brasil, a gente vê o modo acelerado que a gente vive aqui. Incrível, né? Nós estamos num país em desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Então, ali as coisas são muito mais estáticas. Por outro lado, como somos estrangeiros, vivemos uma condição um pouco mais difícil. Porque, por mais que a gente seja cidadão, você é estrangeiro. A hora que você abre a boca, já te identificam na hora que você é estrangeiro e ponto final, não tem conversa, né? E você é tratado como estrangeiro porque é tudo novo para você, tudo diferente, você tem que aprender tudo do zero. Então, a vida é mais difícil para a gente em todos os aspectos. E o que eu percebo que acontece comigo, falando da minha experiência? Isso me faz mais vulnerável. Isso me faz mais sensível. E isso não é para mim uma coisa ruim. Eu confesso que lá, para mim, eu fico muito mais vulnerável. E ser vulnerável, para Deus, é uma coisa muito boa. Porque você está muito mais dependente dele. Você está muito mais sensível a ele. Você está muito mais conectada com ele. Porque é o que, entre aspas, te resta. É ele. É só o que a gente tem, né? Então, eu falo para você que espiritualmente me faz muito bem estar lá. É quase um retiro para mim. Eu fico assim num retiro espiritual. 2 meses eu fiquei em retiro, gente, coisa boa. Então, tem um lado bom. Claro que tem um lado ruim também, óbvio, porque eu me sinto engessada, né?
nada acontece, né? Tudo é muito devagar. Para você fazer um negócio, você demora 20 dias. Então, assim, é tudo muito lento. Aí você chega aqui, é o meu Jesus amado. 50 mil coisas ao mesmo tempo. O dia já começa agitado pra caramba, porque você tem isso, aquilo para resolver. Tudo você resolve por WhatsApp. Tudo, né? Aqui tudo se resolve por WhatsApp. Eu falo que para eu imprimir um negocinho, eu tinha que imprimir umas coisinhas lá para a igreja. Gente, eu fui umas 4 vezes no lugar. Esperei meia hora cada vez que eu fui. A pessoa não entendia o que eu falava. Gente, eu perdi um tempo enorme. Aqui, gente, eu mando um WhatsApp, em 1 minuto o cara me responde. Letícia, qual que é o tamanho que você quer? Papá, qual a cor, nanã, que papel, não sei o quê. 5 minutos resolvido. Passa lá para pegar, a Aline passa lá para pegar, a Ana passa lá para pegar e fica tudo certo. Então, existe uma agilidade que é boa, mas que nos empodera. Nos traz muito empoderamento. A gente se sente muito empoderado, a gente se sente muito dono da ação, dono do negócio, E aí isso vai nos trazendo para um lugar, uma condição de sermos autossuficientes. E não é essa condição que Deus tem para nós. Amém? Não é essa condição de achar que você pode fazer alguma coisa, que você é alguma coisa. E o nosso risco é esse, fazendo a obra de Deus. É a gente achar que é o nosso talento, que é o nosso performance, que é a nossa igreja bonita, que é o que é conveniente para nós, que é tudo organizadinho. Claro que tudo organizadinho favorece. Mas não é isso, gente. Quem estava aqui quando começou sabia o que era esse lugar. Meu Deus, a gente estava com o coração pegando fogo. Nós vivemos coisas lindas, sem palco, no chão. Quantas fotos? O Paulo vive resgatando as fotos antigas e mandando para a gente. Todo mundo fazendo faxina aqui. E esse lugar aqui era irreconhecível. Amém? Porque existia um coração íntegro, intenso, e é isso que o Senhor quer de nós. Amém? Então, qual foi o erro desses homens aqui? Por que Jesus falou isso para eles? O erro deles foi a perspectiva do que era fruto, do que eles realmente deveriam produzir. Qual é o real fruto que Deus espera de mim e de você? Qual é o real fruto? A pergunta que nós precisamos fazer é: por que fazemos? E para que fazemos? Por que fazemos? E para que fazemos? Qual é o teu objetivo? Qual é o objetivo de servir na igreja, por exemplo? Por que você serve? Para agradar o teu líder? Para ser bem visto pelo teu pastor? Para quê? O que te move? Aceitação, aprovação, validação? O que está te movendo? Receber um elogio? Gente, eu estou falando de mim. Tudo coisa que eu vivi, tá? Não estou contando nada diferente. Eu tive que entender isso. Eu precisei entender isso um dia na minha vida. Quem aqui não quer ser amado? Quem aqui não quer ser validado? Quem aqui não quer ser aprovado? Todos nós. Nós precisamos disso. Nós somos humanos. E não tem nenhum problema da gente reconhecer isso. Mas, gente, se a nossa fonte de aprovação e de satisfação não for Jesus, está tudo errado. Está tudo errado. Amém? O fruto que Ele espera de nós nasce de um lugar de relacionamento e de intimidade. O fruto que Ele espera de nós nasce de um lugar de dependência dEle. O fruto que Ele espera de nós nasce de um lugar de realmente nos satisfazermos nele. Ele é a nossa fonte, amém? Ele é a fonte de todas as coisas. E quando Jesus diz que Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é a fonte de todas as coisas. Todas. Emocionais são as mais difíceis, né? O que mais nos bloqueia? São as nossas emoções. O que mais trava a gente? As feridas na alma.
não é? Mas o que Jesus quer fazer com a gente? Ele quer ser a nossa fonte inesgotável. Ele quer ser o amado das nossas almas. Ele quer que você receba, sabe lá a tua história, aquela carência, aquela falta que você teve. Ele quer ser o preenchedor de tudo isso na sua vida. Ele quer que você visite a tua história e ele entre nela e possa te dar as afeições que você não recebeu, te dar o amor que você não recebeu, o abraço que você não recebeu, o carinho que você não recebeu. Ele é a voz da verdade, o trovão. Amém? Ele quer dar tudo aquilo que você precisa. E se nós dependermos das nossas obras, queridos, para nos sentirmos aprovados, nós seremos tão frustrados, porque nós erramos, nós falhamos, nós decepcionamos, nós somos reprovados, muitas vezes. E é frustrante, porque aí isso cria um ciclo em você cada vez maior, e nunca é suficiente. Mas se nós fazemos para sermos satisfeitos no que fazemos, ficaremos muito cansados. Muito cansados. Porque nem sempre o resultado vai vir rapidamente. Nem sempre. E às vezes o resultado não vai nem vir. Não vai nem vir. Você nem vai ter o elogio que você quer, a aceitação que você espera, a aprovação que você espera. Não vai vir. Então, o que nós devemos? E aí vamos pensar o seguinte. Jesus falou o que para aquelas pessoas? Jesus disse, eu não conheço vocês. Além de tudo, para mim essa é a pior parte, né? Não sei para você quando você lê essa passagem, mas eu falo, uau, Jesus disse, eu não os conheço. Eu quero ser conhecida por Jesus. Amém? Eu quero que Ele me conheça. Eu quero que Ele olhe para mim, Ele me reconheça como filha dEle. E existe um caminho para isso. Existe um caminho para nós sermos reconhecidos por Deus. Como, né? Como nós fazermos a vontade de Deus? Então, fazer a vontade de Deus é viver uma vida que vale a pena. Viver uma vida que vale a pena é fazer a vontade de Deus, melhor dizendo. Agora, como? Como que nós fazemos isso? Então, o verdadeiro fruto, ele fala de resgatarmos o plano original para o qual nós fomos criados. E qual é esse plano? Sermos a sua imagem e semelhança. Sermos iguais a Ele. Amém? E para isso, existe um caminho. Eu quero convidar a entrar por esse caminho. Quero convidar você a entrar por esse caminho. Vamos lá em Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então a Bíblia nos ensina que existe um outro tipo de fruto que aqui a gente vai chamar de o fruto da porta estreita. Amém? Eu quero, Cris, você projeta o último versículo que eu passei, a referência por último, que eu quero ler em seguida? Não. A referência que eu passei por último para você. Então existe esse fruto, que é o fruto da porta estreita. Esse é o fruto aqui que está dizendo. É apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. E o que tem do outro lado? O que tem do outro lado? Está lá em Mateus 7, 21, 22. Deixa eu ler aqui com você, peraí. Não é esse. É o da porta das ovelhas, é o último. Acho que é Mateus 7 também. No grupo.
No grupo do WhatsApp que eu passei por último. João 10, 2, 4. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas, que também é porta das ovelhas, no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Não. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então, o que tem do outro lado da porta estreita? O pastor das ovelhas. Amém? Então, Jesus convida você a entrar pela porta estreita para encontrar do outro lado o pastor das ovelhas. Amém? Do outro lado dessa porta estreita existe o pastor das ovelhas que está te esperando. Porque essa porta também é a porta das ovelhas. Amém? É por essa porta que ele nos convida a entrar. E este é o fruto gerado na intimidade, na busca intencional de sermos semelhantes a Jesus. É o negar-se, é o esvaziar-se. Amém? É nesse lugar de relacionamento, de intimidade, que os frutos verdadeiros são gerados. São esses os frutos que Jesus chama você para dar. Em primeiro lugar, é desse fruto que a palavra de Deus está falando. De que adianta você ter uma igreja linda, com prédio lindo, com pessoas muito legais, se não tem a presença de Deus nesse lugar? Do que adianta isso? Sabe, queridos, por muitos anos as nossas ênfases foram mudando. Isso tem uma influência, claro, né, de toda uma cultura. Mas isso nos levou para um lugar muito miserável. Muito miserável. Nós esquecemos a essência. E a essência é a intimidade. A essência é o fruto de Jesus na sua vida. A essência é que nesse lugar onde a porta é estreita, onde dói, onde você se sacrifica, porque sabe aquele pecadinho que está lá, você vai lá, você se rende diante de Deus e Ele vai te limpar. E vai doer. Porque o pecado da sua vida não está lá por acaso. Ele está lá porque ele fez sentido de alguma forma. Uma ferida que você sofreu, alguma coisa que você passou, se tornou um pecado na sua vida. É assim que os pecados acontecem na nossa vida. Não é por acaso. Tudo faz muito sentido. E a gente vai conservando aqueles hábitos, às vezes coisas tão sutis na nossa vida. Amém? E isso fala, né, nos leva para longe do Senhor. Porque o Senhor nos quer puros, Ele nos quer santos. Ele quer que nós possamos refletir a sua imagem por onde nós estivermos, por onde nós passarmos. É assim que o mundo será resgatado. É assim que as pessoas serão resgatadas. É assim que nós viveremos as promessas de Deus. Nós não queremos ganhar a cidade. Nós não queremos ser relevantes. Gente, primeiro na sua vida. Seja você uma fonte. Seja você um exemplo. É isso, esse é o fruto. Seja você, em primeiro lugar. O fruto da porta estreita é o fruto do Espírito. É desse fruto que a Bíblia fala. É o fruto do Espírito na sua vida. E o fruto do Espírito, gente, não é uma coisa assim: Senhor, me revista do seu fruto do Espírito. Vou dar o fruto do Espírito agora. Buf, amor. Buf, longevidade. Buf, bom ânimo. Não é assim. Mansidão, buf. Não é assim. Não é assim. A porta é estreita. É passar pela porta. É passar pela porta. É buscar a face de Jesus. É estar na intimidade. Senhor, arranca, vai, eu não saio daqui. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me marcar. Eu não saio daqui. Muda o meu nome. Muda o meu nome. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não mudar o meu nome, enquanto o Senhor não tirar de mim aquela coisa que está me atrapalhando, aquela área na minha vida que me consome. E é só na presença de Deus, é só na presença de Deus. Amém? O fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
Paciência, mulheres. Paciência. Uou! Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. E domínio próprio. Nem vou passar o vídeo que a Ju mandou no grupo das mulheres. A gente se vigia também, tá, irmãos? A gente se ajuda. Pensa que não. A gente fala uma para outra. Mulher, se comporta, mulher. Você muda o clima da sua casa se você fica irritada. Lembra disso, né? O homem não tem esse poder. Só nós que temos, né? Uau. Deixa bonito, né? Deixa engraçado. Tem que ser legal, a palavra tem que ser legal. As pessoas têm que gravar. Gente, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Agora eu vou te perguntar de novo. Agora pensa. A sua vida é frutífera? Eu quero que você pense. A sua vida tem sido frutífera? Você tem dado frutos? Porque Jesus vai dizer, mostra-me os teus frutos. Ele vai olhar para você e ele vai dizer, mostra-me os teus frutos. O que você vai apresentar para ele? Quais são os frutos que você vai apresentar para Jesus? Você vai apresentar alegria? Paz? Paciência? Amabilidade? Bondade? Fidelidade? Mansidão? Domínio próprio? São essas as partes do fruto? E você tem essas partes? Você tem desenvolvido? Você tem trabalhado na sua vida para dar fruto? Porque esses são os frutos que Jesus está esperando da gente. Mas aí você diz assim, mas a porta é estreita. Estreito é o caminho. Largo é o caminho da perdição. Estreito é o caminho. Pode ter satisfação nesse lugar, gente? Que é tão difícil. É tão difícil. É tão difícil. E a gente ouviu por tanto tempo que é tão difícil. Sabe, queridos, é difícil? É difícil. A carne grita dentro de nós, né? E não é fácil subjugar a nossa carne. Mas você não está sozinho. E muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer por nós. Que nós temos que dominar. Que nós que temos que controlar. E não é isso. Você tem que entender. Você tem que se posicionar. Você tem que ter intencionalidade diante de Deus. Buscar. Qual é a sua parte? Buscar, estar na presença, ter tempo com Deus, rasgar teu coração, gastar a tua energia, fazer a sua parte, porque a obra é dele. Você não seria capaz. E tem muita satisfação nesse lugar. Tem muita plenitude nesse lugar. Tem muita coisa que você colhe desse lugar. Tudo que você precisa, você colhe desse lugar. Toda energia, força, você se abastece nesse lugar de relacionamento com teu Deus. De intimidade com teu Deus. De busca diária. Amém? É nesse lugar que os frutos eles são formados, que o fruto é desenvolvido, né? Que o fruto é desenvolvido. Amém? Então você precisa entender que do seu lado, a sua parte, é você se dispor. E é nesse lugar que nós somos preenchidos, nós somos abastecidos de amor, nós somos tocados pela sua presença, nós somos regenerados e nos tornamos agradáveis a Ele. Amém? Ser frutífero não é realizar muitas coisas, trabalhar muito.
Ser frutífero é produzir frutos eternos, que vão permanecer para a eternidade. Amém? E essa é a chave para uma vida que vale a pena ser vivida. Amém? Porque a vida só valerá a pena se nós gastarmos a nossa energia e o tempo com aquilo que importa. E o que importa? O que mais importa? Jesus ensinou para uma mulher um dia. Jesus olhou para uma mulher e falou para ela: seja como essa outra mulher aqui, ó. Que eu tô aqui na casa, eu vim visitar vocês e você está preocupada com tantas coisas. Mas essa aqui, ó, que está aqui lavando os meus pés com seus cabelos, ela está preocupada com o que mais importa. E essa nunca vai ser tirada dela, porque essa vai permanecer para a eternidade. Essa permanece. Essa coisa, uma coisa, que é o que, gente? O que é uma coisa? É esse lugar de intimidade. É esse lugar de relacionamento. E essa coisa nunca vai ser tirada de nós. Amém? É nesse lugar que você vai ser satisfeito. É onde as suas fontes, ali, tudo que você precisa, a sua fonte emocional vai ser suprida. Você vai ser abastecido. Amém? 2 Coríntios 3, 17, 18, para finalizar. Eu quero que você fique em pé. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Amém? Quando nós contemplamos o Senhor, quando nós estamos diante dele, face a face, quando nós o buscamos, a glória dele vem sobre nós. E nós somos transformados. Você não precisa fazer força. Sabe aquela área difícil da tua vida? Sabe aquela situação que está difícil? Você falou assim: Senhor, eu quero frutificar. Eu quero frutificar. Primeiro passo, você dizer isso para Deus: eu quero dar frutos que permaneçam. Eu quero, Jesus. Eu não quero mais aquela área, eu não quero mais aquela situação. Eu quero ter o teu caráter, Jesus. Eu quero refletir a tua imagem. Eu quero ser como tu és, Senhor. Então você vai, vamos lá. Ele está aqui. Ele falou já que vai fazer. Ele sempre faz. Ele sempre faz. Nós precisamos dizer isso para Ele: Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não posso sem Ti. Começa a dizer isso: Senhor, eu não posso sem Ti. Eu te apresento os meus frutos agora, Senhor. Nem todos te agradam, Senhor, mas eu quero te agradar. Eu quero, Senhor, que o Senhor me conheça. Eu quero que o Senhor aponte para mim e diga: esse me agradou. Esse fez a minha vontade. Entra no repouso. É isso que eu quero ouvir. Então eu te apresento o meu coração, Jesus. Fecha os teus olhos, começa a apresentar teu coração diante de Deus. Começa a falar para Jesus. Começa a falar para Jesus: Jesus, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Tantas coisas estão vindo na minha mente. Tantas lembranças, tantas situações. Eu não quero mais. Me faz entender, Senhor, o que o Senhor espera de mim. Me faz entender qual é a tua expectativa. Alinha a minha perspectiva. Eu
Eu quero ter a perspectiva certa do que é importante para você. Porque sabe, se nós gastamos tempo com aquilo que não é importante, nós ficaremos cansados, nós ficaremos esgotados, nós estaremos sobrecarregados. Mas se nós entendermos que o que importa é Jesus, e nós entendermos a verdadeira perspectiva daquilo que importa, e o que Ele espera de nós, tem refrigério, tem descanso, tem repouso. Então eu quero convidar você a se deleitar no teu Deus, a entregar teu coração, a falar: Jesus, eu preciso de Ti, eu quero Te conhecer, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero conhecer o Teu coração, eu quero entender o que Você espera de mim, Jesus. Eu rasgo meu coração, corta de mim, Senhor, corta de mim os meus maus frutos. E eu escolho nessa manhã frutificar para o Senhor. Eu escolho dar os teus frutos, Senhor. Entrega ao Senhor, deixa o Espírito Santo fazer você lembrar de coisas. Talvez o Espírito Santo esteja mostrando coisas para você, coisas que talvez não estavam tão claras, coisas que você não estava identificando, situações na tua vida que muitas vezes estão te prendendo, coisas que aconteceram com você, coisas que te bloquearam, coisas que distorceram os teus conceitos. Fala: Senhor, renova minha mente nessa manhã. Eu quero ter uma mente renovada. Eu quero ter os teus pensamentos sobre mim. Eu quero ter a tua perspectiva sobre todas as coisas. Começa a falar para Jesus: Jesus, faz o que o Senhor veio fazer aqui nessa manhã, Jesus. O Senhor veio curar, o Senhor veio transformar, o Senhor veio me limpar. Vem fazer na minha vida. Vem fazer na minha vida. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos te conhecer. Queremos conhecer-te, Jesus. Você é a coisa que mais importa para nós, Jesus. Oh, Yeshua, vem sobre nós. Vem sobre nós, passeia, Jesus. Rasga o teu coração diante dele. Se você quer se ajoelhar onde você está, se você quer, como você se sentir mais confortável, mas rasga o teu coração. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós inclinamos nosso coração diante do Senhor. Nós curvamos nossos joelhos, Senhor. Nós dizemos: nós queremos mais, mais. Nós queremos mais, Jesus. Tira de nós, Senhor. Tira de nós aquilo que não te agrada, Senhor. Pai, nós nos arrependemos nessa manhã, Senhor. Nós nos arrependemos das nossas inclinações más, Senhor. Nos arrependemos da nossa autossuficiência. Nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos conceitos errados. Oh, Pai, de tantas vezes, Pai, sermos movidos por homens, por pessoas, por aprovações humanas, Pai, e esquecemos, Pai, da maior aprovação que é a Tua. Oh, Pai, ou até muitas vezes fomos enganados, Pai. Fomos enganados e atraídos pelas nossas concupiscências, pelas nossas iniquidades. Nos perdoa, Senhor.
Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa. Se inclina, se dobra, se arrepende, se quebranta.